todos e todas, estamos de volta para mais um episódio do nosso programa ABDT Memória Viva. Este programa tem por finalidade mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional os grandes nomes que compõem a Academia Brasileira de Direito do Trabalho. E hoje eu tenho a satisfação de ouvir um conterrâneo, um colega de magistratura e confrade da academia, o magistrado e professor Marcelo Prata. Meu estimado Marcelo, que bom recebê-lo no ABDT Memória Viva. Eu que agradeço a oportunidade e gostaria de frisar aqui que estou sempre à disposição da academia e do querido Rodolfo para o que for necessário para contribuir para a formação desse conteúdo que servirá para que as pessoas que têm interesse pela academia, elas possam entender o que é que a gente faz com a nossa trajetória. Isso é sensacional. E este primeiro momento, querido, eu quero ouvi-lo um pouco. Por quê? Porque é para você falar para a comunidade jurídica nacional e internacional um pouco da sua história, da sua vida, onde você nasceu, quando nasceu, onde você fez seus estudos fundamentais. É um momento assim, Marcelo Prata por Marcelo Prata. A palavra é sua. É, é uma longa história, né? Mas meus pais, eles foram fazer concurso público no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ainda era aquela, A ainda capital. tinha, ainda não era já não era mais a capital, mas ainda tinha o prestígio da capital, né? Uhum. Então meu pai fez o concurso para auditor fiscal e minha mãe para professora no Rio de Janeiro. E eu nasci lá, estudei em alguns colégios no primário e tal. Inclusive, coincidentemente, o último colégio foi Padre Antônio Vieira, né? Depois eu vim estudar no Antônio Vieira, né, que você estudou também. E com cerca de 8 anos eu vim para Salvador. Minha avó adoeceu e nós perdemos minha avó, que era uma pessoa assim muito querida, e meu avô ficou sozinho, então meus pais resolveram voltar para Salvador, né? A gente ficava vindo e voltando todo ano, né? Então resolvemos vir para Salvador e aqui continuei meus estudos. Quando foi mais ou menos no final do primário, né? Essa nomenclatura muda toda hora, eu não consigo acompanhar, né? Mas era o final do primário, você está entendendo. Aí entrei no Vieirinha, aí eu fiz todos os meus estudos até o vestibular. Naquela época, praticamente você só tinha duas faculdades de direito, né? Tinha Eu quero saber como é que Católica. o direito entrou em sua vida. Pois é, já tô, já tô chegando lá. E aí eu gostava de aquela coisa assim romântica de criança, né? De querer coisas assim com adrenalina, né? Via aqueles filmes de júri e tal. Mas ao mesmo tempo começava a ver aquelas entrevistas, aqueles advogados repetindo o nome de um monte de artigos de lei, coisa e tal, e achava aquilo assim meio enfadonho, né? Mas meu pai me estimulou muito, eu queria fazer só história. E meu pai estimulou muito, eu terminei entrando para história na UFBA e direito na Católica, né? E fui levando as duas paralelamente até o momento que eu percebi realmente o que era o direito, não era só decorar a lei, era algo assim que era uma espécie de hub, né, para vários tipos de conhecimento, além de artigos de lei, né? Eu fui me interessando por aquilo e ficou difícil, né? Você adorar dois santos ao mesmo tempo, aí terminei optando por direito, né? E concluindo o direito, E como eu é que o já tinha. direito do trabalho foi surgindo em sua vida? Eu sei que você tem uma carreira peculiar. Conte um pouco disso. Tá. Essa parte também é curiosa, né? Então, enquanto eu estava fazendo o estágio da OAB, na assistência judiciária da OAB, eu tinha monitores lá e tudo, e tinha ações no cível que eu não via o desenvolvimento daquilo, né? Porque era um ritmo assim mais lento. E na área do trabalho, me apareceram ações trabalhistas, né? Que eu fui com meu monitor. E a primeira vez que eu cheguei na Justiça do Trabalho, eu fiquei encantado, porque foi feito um acordo ali, entrou-se com a ação, cerca de um mês, 2 meses, já teve a primeira audiência, nós fizemos um acordo, esse trabalhador recebeu
o valor ali na hora mesmo. Então, aquilo ali me encantou pela celeridade da coisa, né? E pela forma amigável que se poderia resolver um conflito. E isso aí já despertou em mim uma simpatia pelo direito do trabalho, né? Também tive bons professores, né? Na Católica tive Ilo Gurgel, num curso preparatório para concursos, Antônio Carlos de Oliveira, né? E já lá mais adiante na especialização, professor Rodrigues Pinto. Então fui criando essa essa conexão com o direito do trabalho, né? Mas antes de chegar lá, eu passei num concurso para servidor da Justiça Eleitoral de nível superior. Ali trabalhei 2 anos e 7 meses no TRE. Depois dali, eu passei no concurso para promotor da Justiça Estadual. Fiquei 1 ano e 2 meses. E dali passei para juiz do trabalho. E agora, em agosto, se Deus permitir, eu vou completar 31 anos na carreira de juiz do trabalho, né? Isso é para mim uma satisfação imensa. Você é do concurso de 92, eu sou do concurso de 93, né? E eu sou do concurso Isso. de 95, 2 anos antes de mim. E isso para mim é uma imensa honra ser seu colega na magistratura e vê-lo ascender a altos postos também na nossa carreira. E eu queria entender como é que como é que tem sido essa carreira sua na magistratura, mas também compreender também a sua atuação, porque você tem uma produção acadêmica muito boa, tem livros muito respeitados. Eu queria que você falasse um pouco dos seus livros. Então, quando eu ingressei na magistratura do trabalho, foi numa época atípica, porque foi pós-Constituição de 88, a Justiça do Trabalho estava se capilarizando por todo o país, criando-se regionais em cada estado, então era um momento de grande expansão. E isso me beneficiou de forma que, antes de completar 1 ano de magistratura, eu já fui nomeado como juiz titular. Então, fui substituto por 1 ano. E dali eu fui ser juiz do trabalho em Barreiras, onde permaneci por 1 ano e 5 meses. Depois em Ipiaú, onde fiquei 4 anos. Depois Ilhéus, onde fiquei 6 meses. Camaçari, 5 anos. E depois vim para Salvador, né? 12ª vara, 4ª vara. E finalmente a 29ª, que eu sou titular já há vários anos, né? E nesse meio tempo, a prática da judicatura, principalmente no interior, ela, naquele período, hoje não, que o direito do trabalho vive uma grande ebulição, né? Tivemos a reforma trabalhista, nós temos um CPC 15 ainda que tem muita coisa para explorar, todo dia eu aprendo uma coisa nova sobre esse CPC, mas chegou no momento que quem trabalha no interior sabe o que eu estou dizendo, que a tarefa começa a ficar um pouco mecânica, né? Repetitiva e tal. E eu comecei a sentir falta de um desafio intelectual propriamente dito, né? Que eu vinha num ritmo de concursos, vários concursos, e aquilo era algo que me era muito gratificante. Mas comecei a sentir necessidade de sair daquela coisa já repetitiva, já um pouco burocrática, da repetição de ações, né? Aquilo já não era mais desafiador para mim. E me lembrei que, na época ainda de estudante, eu fiquei encantado por aqueles livros de Orlando Gomes. Eu estudei Direito Civil por aqueles livros de Orlando Gomes, né? E depois, para o concurso de trabalho, Orlando Gomes e Elson Gottschalk, né? Então, aquela forma de escrever, né? Aquela pesquisa do direito comparado, todo aquele conhecimento, tudo aquilo ali me fascinava, né? Aí eu resolvi, disse, olha, vou tentar escrever alguma coisa, né? Fazer uma pesquisa, e fui gostando cada vez mais. Ainda em Barreiras, lá para o ano de 2000, 2000 e pouco. Não, antes de 2000, foi em 95, olha como o tempo passa. Eu reencontrei o professor Pinto, que eu tinha sido aluno dele na especialização. Eu fiz com ele aquilo que a gente era conhecido na época como curso de Calmon, né? Era uma especialização lato sensu. E foi uma alegria, encontrei com ele, a esposa dele, que era amiga de minha mãe, é amiga de minha mãe. E ali tomei coragem de mostrar
os primeiros artigos, ele me incentivou muito, né? E daqueles artigos eu passei a escrever livros. O primeiro livro que eu escrevi foi aquele que foi sobre a prova testemunhal no processo civil e trabalhista, né? E eu quis escrever algo que tivesse realmente conexão com o que eu fazia no dia a dia, para espancar aquelas dúvidas, né, que eu tinha sobre a matéria, né? E me foi muito gratificante a redação desse livro. Depois dele, paralelamente a artigos que eu ia publicando, eu publiquei um livro sobre assédio moral no trabalho, que é um livro razoavelmente conhecido, citado. E cheguei num momento que eu percebi que eu tinha jeito para coisa, como autodidata, mas sentia que tinha algumas lacunas, principalmente na parte teórica, né, de filosofia e sociologia, né, da teoria geral mesmo do direito do trabalho, porque você, quando é autodidata, termina que você vai muito pelo seu instinto, né, vai estudando aquelas matérias que lhe são mais palatáveis, né, mas isso aí vai criando algumas lacunas. E aí eu resolvi me candidatar ao mestrado, fiz mestrado em Relações Sociais, né, que seria Direito do Trabalho, na PUC, e me licenciei do tribunal para me dedicar exclusivamente. Então, eu tenho essa gratidão muito grande porque o tribunal me liberou para me dedicar aos estudos, né? Mais adiante, eu fui fazer o doutorado na USP, né? E antes disso, como fruto do mestrado, eu apresentei uma dissertação sobre o direito ambiental do trabalho, né? Foi um estudo muito interessante, né? Época em que eu tive contato com sociologia do trabalho, a teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, que dá todo um arcabouço epistemológico para você entender como funciona a nossa sociedade, a economia, o direito. Não é algo que fica flutuando no ar, né? Então, o direito ele está conectado com outros subsistemas sociais. Então, esse entendimento para mim foi muito importante e é muito importante, né? É uma forma de enxergar a sociedade que é hipercomplexa. Então, esse método me caiu bem e sigo até hoje. E eu apliquei também quando na minha tese de doutorado, né? Aí já foi um tema distinto, foi um tema que ainda está gerando, né, controvérsia, que é sobre as plataformas digitais, né? Então, eu escrevi sobre as plataformas digitais num contexto dessa nossa sociedade pós-moderna, né, hipercomplexa, né? Será que a CLT, que nós tanto amamos, tanto buscamos preservar, né, que tem 80 anos, essa CLT, desde a década de 40, que foi promulgada durante a segunda Revolução Industrial, será que hoje ela não precisa de umas adaptações? Porque ela foi criada observando-se uma bolha, né, daqueles imigrantes da Itália que trabalhavam na indústria nascente brasileira, em São Paulo principalmente, e numa época de pleno emprego, né, havia aquelas plantas industriais, cidades operárias, né? E hoje a situação já não é a mesma. Nós temos uma concentração do capital muito grande nas big techs, nas grandes financeiras, e nós temos o setor de serviço que compensa um pouco essa questão do desemprego, né? Mas não compensa plenamente. Nós temos uma questão social muito importante a ser enfrentada, e as plataformas digitais entram aí como uma alternativa. Não que seja uma alternativa boa, né? Não que se possa voltar, como disse meu orientador, o professor Nelson Manricha, a era de ouro do direito do trabalho, né? Que foi até a década de 60, época do pleno emprego, época de maiores concessões de direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, que por sua vez aumentava a massa salarial e, por consequência, aumentava o consumo e a produção industrial, né? Então ali a gente tinha um círculo virtuoso. Hoje em dia a situação é bem diferente, né? Então é preciso que a gente tenha uma visão, claro, preservando o núcleo duro do direito do trabalho, preservando a CLT, isso aí é uma luta que a gente não pode abrir mão. Mas tentar abrir um pouco a visão para novas alternativas, né? Outros tipos, modalidades de contratos
que talvez satisfaçam mais o trabalhador, o próprio trabalhador, do que aquela visão que todos que trabalham segundo as regras antigas da CLT, eles estão bem assistidos, né? Então, às vezes a gente esquece de ouvir o que o trabalhador tem a dizer, né? Se essa relação é a melhor possível, né? Uma relação na qual o empregador tem que ter uma carga de direitos sociais enorme, né? Uma série de contribuições que ele tem que fazer e que no final do dia não vão favorecer o trabalhador. Então, são essas matérias assim que, embora nosso direito do trabalho seja muito impregnado de debates ideológicos, a gente não pode perder o lado da racionalidade, da técnica, né, da visão do direito para além do direito, né, observar o que acontece na sociedade, na economia, os valores em geral, né. Então, a gente tem que ter uma visão mais aberta. E hoje em dia, com essa polarização que a gente vive, é difícil que as pessoas tenham uma conversa mais razoável, né? Um diálogo, né? O que seja uma conversa racional sobre os temas, né? Verdade. Isso Eu eu queria estou agora falando saber muito. sobre a Academia Brasileira de Trabalho. Como é que ela surgiu em sua vida? Quais foram as suas primeiras referências a ela e quando surgiu a vontade de compor? Olha, a academia é como um centro que preserva a cultura do direito do trabalho, sempre para mim foi algo muito respeitado, né? E pela proximidade que eu tenho com o professor Pinto, ele foi presidente da academia, então ele sempre me atualizava no que estava acontecendo, né? Eu vi colegas nossos brilhantes como você, Luciano, entrando na academia, somos mais ou menos da mesma geração, e, e aí partiu de professor Pinto um convite para eu me candidatar, né? E ele, diante do que eu já tinha publicado, né? Ele achou que eu era um bom nome, e aí eu resolvi enfrentar esse desafio, né, de ter que fazer uma campanha, de algo que não é, que se assenta muito com o meu perfil, né, que eu sou bastante introvertido, muito dedicado às minhas leituras e tal, mas eu tive que me reinventar para fazer uma campanha, mostrar, né, os meus predicados, isso aí eu sempre tive um pouco de pudor em relação a isso, mas no final eu achei que foi interessante, né? Me fez crescer também como homem, né? Como psicologicamente, que a gente tem que não pode ficar só dentro do casulo, né? Então surgiu a academia realmente é um lugar muito interessante, que tem muitos debates, congressos, colóquios. Isso aí permite manter viva essa chama do interesse intelectual pelo direito do trabalho, né? Que às vezes a vida profissional nos leva a uma rotina assim meio repetitiva, né? Então, a academia ela trouxe esse sopro para mim de instigante, né, do ponto de vista intelectual. Perfeito. E eu quero entender a você agora, indo para o arremate, quais são as perspectivas que você vê em relação ao futuro do direito e do direito do trabalho? Você já falou muito sobre as suas preocupações sobre o tema das plataformas digitais, da uberização do trabalho. Queria que você desse um arremate aqui, com as suas considerações finais dessa entrevista. Bom, eu acho que a academia tem um papel importantíssimo no momento que a gente está vivendo, né? Nós tivemos uma reforma trabalhista que entrou em vigor em novembro de 2017, na qual se atacaram muitos princípios assim, extremamente caros ao direito do trabalho, né? Então se questionou a constitucionalidade até como um todo da reforma. Ela atacou 200 pontos da CLT, sem maiores debates, né? Pelo menos a academia não foi convidada a debater, foi algo que foi feito meio que de atropelo, né? Então isso aí foi muito negativo. E a academia acho que tem um papel muito preponderante em trazer para a sociedade, né, com a capilaridade que ela tem no Brasil inteiro, professores do país inteiro, para mostrar essas coisas. E agora o Supremo, que não olhava para o direito do trabalho, a não ser muito pontualmente, agora a gente vê que ele está acompanhando muito de perto o direito do trabalho, influenciando em decisões judiciais através desse mecanismo das reclamações constitucionais. E
tem agido como deve agir, zelando pela Constituição, inclusive se pronunciando sobre a inconstitucionalidade de alguns pontos da reforma, né? O que é muito válido, mas às vezes a gente tem uma preocupação em como um Supremo que atualmente não tem figuras oriundas da área trabalhista se debruça sobre esses temas, né? Então, no Supremo a gente vê ministros com um viés mais civilista ou penalista e administrativista, mas no direito do trabalho a gente não vê. Então, o direito do trabalho ele tem muita sutileza, ele lida com a relação assimétrica, né? Mais ou menos como o direito do consumidor, como o direito de família, e tem princípios como o da proteção, da primazia da realidade, né? Então, a gente sabe que o que está escrito em documentos, assinado em documentos pelo trabalhador, não é necessariamente o que ocorreu naquela relação. Muitas vezes eh, ele se vê compelido a assinar determinados documentos para manter a relação de emprego, afinal de contas, é com ela que ele obtém o sustento da própria família, né? Isso nós do direito do trabalho, nós temos essa sensibilidade desde o início, né? Desde a época do concurso a gente tem essa sensibilidade. E para quem não é oriundo do direito do trabalho, alguns institutos nossos podem causar espécie, então, acho muito importante esse diálogo com, com, com a OAB, né, da área trabalhista, com o TST, com a academia. O Supremo, eu acho que ele só vai se enriquecer com isso, né? Tem grandes luminares, grandes figuras, mas que, no momento, eu percebo que está faltando mais um diálogo com a área trabalhista, né? Para que essas decisões continuem assim favorecendo toda a comunidade jurídica e não causem mais insegurança, né? Já que o papel do judiciário é promover a segurança jurídica. Essa é Perfeito. Eu acho que é um grande elemento a se levar em consideração nessas novas etapas dos debates políticos e legislativos. E, meus amigos e minhas amigas, encerramos mais um episódio do ABDT Memória Viva. Aproveite para ver esse e todos os outros episódios da playlist. Veja também o ABDT Entrevista, veja também os nossos podcasts, veja as publicações no nosso perfil do Instagram e aproveite a oportunidade para conhecer cada vez mais da produção da Academia Brasileira de Trabalho. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade.